a questão número 6. Vamos lá. Podem dar uma lida, por favor? Já leram? Eu tenho duas funções. Deixa eu ver aqui. Vou escrever aqui no quadro. F de menos 1 a 2 é o domínio dessa. Em R é o contradomínio. E a expressão dela é 3 sobre 4 vezes x ao quadrado mais 3x. Eu tenho uma função g, cujo domínio é o intervalo de menos 4 a 2, e o contradomínio é R, e a expressão dela é a mesma que a expressão de F. Tá certo? Faça um esboço dos gráficos de F e de G separadamente. Então, eu vou parar de compartilhar. Alguém está com essa atividade? Alguém baixou essa atividade lá do EAD? Para poder ficar lendo as perguntas para mim? Não. Não. Não? Tá bom. Não tem problema. Eu compartilho depois. O Matheus falou que tem. Matheus tem. Ah, obrigada, Matheus. Tudo bem. Então, um esboço de cada um. Bem, antes da gente analisar o domínio, vamos ver. Isso aqui, eu já sei que é uma função quadrática, tá certo? O gráfico é uma parábola, tá? Então, eu vou achar, como aqui tem x, eu vou achar as raízes dessa parábola, usar simetria para fazer o gráfico da parábola, da curva y igual a isso aqui, tá? Sem pensar em domínio. Então, vamos lá. Então, eu tenho que... Vamos pensar nessa daqui, tá? Não vou chamar de F, porque eu não estou ainda analisando a F. Estou querendo desenhar quem é essa parábola aqui. Então, quando é que isso aqui é zero? Então, quando é que 3 vezes x ao quadrado sobre 4 mais 3x é zero? Bem, eu já vou fatorar 3x x sobre 4 mais 1 é zero. Então, isso aqui é zero se somente ser x é zero ou o x é menos 4. Tá claro? Tá certo? Então, é uma parábola. Ela tem a concavidade para cima ou para baixo, essa parábola? Isso aqui é positivo. Então, ela tem concavidade para cima e passa pelas raízes 0 e menos 4. Vou fazer o desenho aqui. Porque é a mesma, tá? Espera aí. Então, ela passa pelo menos 4 e 0. Pela simetria, eu já sei que quem é esse cara aqui do meio? Quem é o vértice? O vértice não, o x do vértice. Quem é o x do vértice? Menos 2. Menos 2. Isso mesmo. Tá? É o ponto médio. Menos 2. Essa daqui, então, gente, eu vou apagar aqui para poder fazer o esboço bem um do lado do outro, tá? Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Eu ainda não estou fazendo gráfico, eu estou fazendo a parábola, tá? Não é o gráfico de F ainda. O gráfico de F vai ser parte dessa parábola, tá certo? Menos 4, que é menos 2, aqui é 0. A F tem domínio, aqui é o menos 2. Ops. Estou isso no desenho, mas tudo bem. Tá dando para enxergar? Dá. O domínio da F vai de menos 1 a 2. De menos 1 a 2. Menos 1 está aqui.
Certo? 2, 1, 2, está por aqui. Então, o gráfico, nada disso aqui entra. Certo? Vem daqui até aqui. Esse é o gráfico da F. Tá certo? Todo mundo concorda? Uhum. O gráfico da G é o conjunto dos pontos x, f de x, em que x está no domínio da G. Então, o domínio vai de menos 4 a 2. Então, de menos 4, o 2, se o 2 estiver por aqui, o gráfico vai ser isso aqui. Aqui não entra. Essa parte não entra. De menos 4 a 2. Isso tá claro? Tá todo mundo enxergando bem? Pode falar alto? Uhum. Tá. Sim. Aí vem a pergunta. E qual é a primeira pergunta? Qual é a imagem de cada uma dessas funções? Tá? Então, assim, apesar dessas funções terem a mesma expressão algébrica, elas não são a mesma função. Tá? O domínio de F é diferente do domínio de G. Então, já são funções diferentes. Tá claro? Eu quero a imagem da função F. Imagem de F. Imagem de F é o conjunto de todos os valores do contradomínio que são imagens de alguém. Tá certo? Então, são os y dos pontos que estão no gráfico. Então, se o gráfico é só essa parte azul, quem são todos os y desse ponto? O menor y é o f do menos 1. Certo? E o maior y é o f do 2. E essa função ela é crescente aqui. Então, a imagem ela é formada por todos os valores de y que são imagens de alguém. Ou seja, todo mundo que vai de f de menos 1 até f de 2. Todo mundo concorda? Vocês concordam com isso? Uhum. Aí vocês podem calcular, né? Para calcular o f de menos 1 é só botar aqui na conta o f de 2. Isso, se quiser, calcula. E a imagem de G? Tá? Porque aqui eu não calculei porque o meu objetivo aqui é só discutir esses conceitos, tá? Mas se for dito que é para determinar, mesmo a gente faz esse cálculo. Quem é o f de menos 1 e quem é o f de 2, tá? Bem, a imagem de G. Qual é a imagem de G? Novamente, conjunto de todos os pontos do gráfico estão nessa curva aqui azul, só nessa parte aqui. Então, a imagem é formada por todos os valores que são imagens de alguém, tá certo? Então, são os y dos pontos que estão no gráfico. Quem são esses y? Eu vou do f do menos 4 até o f do 2? Ou se eu fizer isso, vai ter y que eu não estou pegando? Hein, pessoal? Quem é a imagem de G? O y desse ponto aqui está no conjunto imagem? Fala alto, por favor, que eu não estou lendo o chat. Acho que vocês não estão acompanhando. Vocês estão prestando atenção, pessoal? Vocês estão aqui comigo? Sim, professora. Então, por favor, que eu não estou vendo vocês e também não escuto. Então, parece que eu estou falando com o vento. Alguém perguntou de menos 2 a 2. Então, eu quero imagem. Então, você quis dizer a imagem do menos 2 até a imagem do 2, não foi isso?
O menos 2 é o número que tem o menor dos y, tá certo? Então, é o menor y até o maior y. Então, é o g do menos 2 até o g do 2. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Por que eu não coloquei o g do menos 4 até o g do 2, que são os extremos? Porque se eu pegar esses y, eu só vou pegar essas alturas, olha. É só essas alturas que são imagens de alguém? Só essas alturas que são imagens de alguém? Não, olha aqui. Todos esses y aqui, olha. Esse y é a imagem desse x, esse y é a imagem, esse y é a imagem. Quem são todos os y que são imagens de alguém? O g do menos 2, que é esse tamanho, o menor de todos, até o maior de todos. Tá claro isso? Responde. Sim. Ficou claro, Sim, tá professora. claro. Tá bom. Obrigada. Obrigada, gente. Então, aí a próxima pergunta, alguém pode ler para mim qual é a próxima pergunta? Essa era o item A, né? Não, item B. Não, esse é o item B. B. E esse qual é? O que mudaria nas respostas dos itens A e B se os domínios de F e de G tivessem as extremidades abertas? Ok. Então, agora eu vou botar a extremidade aberta, pessoal. Extremidade aberta. Aqui. Abrir aqui. Abrir aqui. Abrir aqui. Abrir aqui. O que muda no gráfico? O menos 1 não é levado em imagem, a função não está definida em menos 1. Então, aqui seria uma bola aberta. O 2 também não tem imagem. Bola aberta, só números maiores do que 1 e menores do que 2, tá certo? Aqui, bola aberta no menos 4, bola aberta no 2. Tá certo? Então, a imagem agora seria o quê? O intervalo aberto. E aqui, qual a imagem desse? Aqui eu sei que é intervalo aberto, no 2, e no G do menos 2? Continua fechado? Sim. 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 Ok, ótimo. E a outra pergunta, qual era o maior valor que a função assume e o menor valor que a função assume, não é isso? No caso da função f, qual é o menor valor que ela assume? Se tivesse fechado, o menor valor que ela assume é o f do menos 1. Mas não existe f de menos 1 agora. O menos 1 não está no domínio. Então, ela tem algum valor que ela assume que é o menor de todos, pessoal? Não. Não tem. Existe algum x tal que a função assume o maior valor de todos nesse x? Também não. Não existe. Não existe nenhum valor máximo para essa função. Não existe nenhum valor mínimo para essa função. Tá claro? Na função g, existe um valor maior de todos que ela assume, um valor máximo, maior valor que a função pode assumir? Qual seria? O 2 não está no domínio. Tá certo? Então, eu vou sempre ter um número, né, aqui, que perto do 2 tem sempre um outro entre esses dois. Tá certo? Então, eu não consigo maior. Isso tá claro? O valor tende a f de 2, né? Então, quando eu pergunto qual é o maior valor, né, é um número. E o que é um número tender a f de 2? Né? Não seria o limite. N seria o limite quando x tende a 2? Não. O limite de f de x quando x tende a 2, ela
Você faz essa conta aqui, tá certo? Então, ele tem um valor, esse limite existe. Se eu disser que a imagem é esse limite, eu estou dizendo que ela vale alguma coisa. E, na verdade, o que eu quero dizer é que ela não existe. Tá? Então, não existe um número que a função assume o maior dos valores. Tá certo? Não existe. E a outra coisa é a função. No outro item, a pergunta é se o domínio das duas fosse R. Bem, aí elas seriam a mesma função, tá? Porque elas teriam a mesma expressão e mesmo domínio contra domínio, seria a mesma função, que é a nossa conhecida parábola. Então, seria uma função, sei lá, vamos chamar de H? H de R em R, com essa expressão aí, tá? 3 sobre 4, x ao quadrado mais 3x, e a cara dela é essa daqui, direto, passando pelo menos 4, o x igual a menos 4 é uma raiz, e o x igual a 0 é a outra raiz, tá? Então, ela tem um valor que ela assume, que é o menor de todos, mas ela também não tem um valor que é o maior de todos, tá certo? Tá? Então, à medida que você vai... O x pode ser qualquer número real. Pega números muito grandes. Quem está mandando aqui? Vocês já viram limites, né? Infinitos com a professora Renata. Então, Já. esse h, para valores cada vez maiores de x, esse h está cada vez maior. Então, você vai... Isso aqui não tem nenhum x que faça com que h seja o máximo. Tá certo? Tá? Tá certo. Então, a imagem dessa função h, ela seria todos os y que são imagens de alguém. O menor dos y é o h de menos 2. Então, ele vai do h do menos 2 até mais infinito. Tá claro isso, pessoal? Ficou claro, professora? Sim. Então, ótimo. Agora vem as definições de máximo e mínimo, global e local. Podem dar uma lida, por favor, enquanto eu apago o quadro? Então, vamos lá. Uma função f de d em R possui ou assume ou tem um máximo global em B quando f de x é menor ou igual a f desse B para todo x do domínio da função. Então, olha só, a gente diz que uma função assume um máximo num número B do seu domínio quando todos os f's de x são menores ou iguais a esse f de B. Então, nessa figura que eu fiz, quem seria um B que satisfaz isso? Olha o x4. Cadê o f dele? O f de B é essa altura aqui. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda que o f de B é essa altura? Sim. Qualquer outro x do domínio da função, que vai de x1 até x5, tá bom? Vamos supor. Todo mundo tem uma imagem que é menor do que essa altura aqui. Certo? Então, o B é o valor de x em que ela assume o maior dos valores, o valor máximo. Então, a gente chama essa altura f de B de valor máximo da função. Aqui a gente já estava usando informalmente, tá? Porque é muito natural essa expressão. E a gente já entende o que é um máximo global, tá certo? Então, a função tem um máximo global em B. E o f do B é o valor máximo dela, tá? Então, quando a gente fala em valor máximo, a gente está falando na imagem máxima. De todas as imagens, qual é aquela maior de todas? Esse é o valor máximo. Mas eu digo que f assume máximo global em x igual a B. Num ponto do seu domínio. Ela assumiu um valor máximo no x4. Tá bom? Esse seria o B daí, da definição. Tá claro isso, pessoal? Tá claro. Da mesma forma, um mínimo global, tá? A função vai assumir um mínimo global em C do seu domínio quando
para qualquer x do domínio dela, as imagens f de x são maiores do que essa imagem em C. Então, no caso da minha figura, onde seria um mínimo global? Onde ela assumiria um mínimo global? X3. No x3. Olha aqui essa altura aqui. Essa altura aqui é a menor de todas. Qualquer outro x tem uma altura que é maior. Ó, vai crescendo. Tá certo? Essa aqui é a menor de todas. Então, eu diria que é o C da minha definição aí. Certo? Então, ela assume mínimo global no x3. Tá claro isso, pessoal? Tá bem claro. Ótimo. Nota que esse mínimo e máximo global podem ocorrer nos extremos, tá? Então, se esse extremo aqui vem para cá, olha só, vou fazer um desenho aqui. Continuar. Vai que a minha função agora é assim, tá? x6. Olha aqui. Opa, essa altura aqui é ainda menor que essa. Então, aqui no x6 seria o meu mínimo global, tá claro? Então, pode acontecer desse máximo mínimo global ocorrer nos extremos, como a gente viu agora no problema anterior. Tá certo? Tá certo, professor. Ok. Agora, o que é máximo mínimo local? Olha, o nome já diz, olha aí. Vamos ler. Uma função f de d em R tem um máximo local num ponto B do seu domínio, né, em B, pertencente ao seu domínio, quando f de x menor ou igual a f de b para todo x em alguma vizinhança de B. Então, não é agora que para todo domínio. Será que localmente ele é o máximo ou o mínimo? No caso, máximo. Localmente ele é o máximo? Tá? Então, o máximo global é aquele máximo que você consegue encontrar um intervalo, tá, de interseção com o domínio no qual ele é o máximo. Tá certo? Então, com esse conceito de global, ele é satisfeito num intervalo que tem interseção com o domínio. Tá? Então, vamos lá, vamos entender essa definição. Nessa figura aqui, não, a figura está poluída, deixa eu apagar. Fazer um desenho maior. Então, vamos lá. x1, x2, x3, x4. F está definida no intervalo fechado de x1 até x4. Vou deixar isso bem claro aqui, tá bom? Bola fechada. Essa função f. Tá bom? Existe um intervalo. Existe um intervalo em que o x3 é o menor, né? O menor assume a menor imagem de todos os x que estão nesse intervalo? Sim. Existe. Deixa eu achar aqui. Então, olha só. Esse x3, ele é um mínimo local. Por quê? Se você pegar, existe um intervalo em que essa altura aqui é a menor de todas. Todas as outras, ó, todos os outros x têm uma altura, tem um y, uma imagem maior do que essa imagem aqui, do que o f do x3. Então, o x3 é um exemplo de um mínimo local, tá certo? Essa função tem outro mínimo local? Essa função tem um outro mínimo local? Sim. Qual? x1. x1. Existe um intervalo em que o x1 assume a menor das imagens? Aí você pode falar, olha, tem um intervalo aqui que tem uma interseção com o domínio. Essa parte do intervalo aqui
a esquerda de x1 não está no domínio, mas existe uma interseção desse intervalo com domínio, tá certo? Desse intervalo aqui com domínio. Então, todos os valores de x desse intervalo têm imagens maiores do que a imagem do x1. A imagem do x1 é menor de todas naquele intervalinho, naquela vizinhança ali, ele é o menor de todos. Então, o x1 também é um valor do domínio que é um mínimo local, tá certo? Então, a função assume mínimo local em x1. Tá claro? Da mesma forma, máximo local. Quem seria o máximo local dessa figura, dessa função? x4. x4 é o máximo local, porque nessa vizinhança aqui de x4, as imagens são sempre menores do que essa altura aqui, que é o f do x4. Outro. x2. Local, x2. Olha aqui a altura x2, essa altura x2. Existe um intervalo em que esse é o maior, é a maior imagem. Todos os outros x são levados em imagens menores do que essa. Certo? Então, vocês já entenderam o conceito de máximo e mínimo global e local. Tá? Alguma dúvida? Não, tá super claro. Se esse intervalo tivesse aberto, pessoal, se esse intervalo do domínio tivesse aberto, eu não poderia dizer que os extremos são locais. Porque a função precisa assumir máximo local ou mínimo local. E na ponta não estaria definida ali. Tá? Então, atenção, um número ele é máximo ou mínimo local quando ele faz parte do domínio da função. Tá bom? Tá bom? Certo? Certo. Quando tiver aberto, então, intervalo? Não. Se o intervalo do domínio tivesse aberto, se por acaso esses extremos não seriam considerados máximos ou mínimos locais. Entendi. Tá bom? Porque Tá o número, para ser máximo ou mínimo local, para ser o número em que ela assume o máximo ou mínimo, ele tem que fazer parte do domínio. Tá? Tá bom. A própria definição, o f daquele número é o menor de todos. Tem que existir o f daquele número, tá? A imagem dele. E se ele não está no domínio, não tem imagem para ele. Tá bom? Tá bom. No caso, se essa função tivesse domínio aberto, ela não teria máximo, tá vendo? Porque não teria o maior valor de todos, nem global teria, tá? Tá. Tá claro para todo mundo isso, pessoal? Esses conceitos vão ser muito usados daqui para frente. Então, tem que ficar bem claro, tá?